tendo uma responsabilidade maior, né, por trás disso aí, porque a partir do momento que o cara te contrata para isso, é como se fosse, você vai resolver o meu problema. A mentoria está ensinando a pessoa a resolver um problema, né? Acho que... Mas a consultoria também, ela tem um pouquinho, por quê? É lógico que o cara está investindo um dinheiro, ele quer ter um resultado. Mas também tem a parte dele de fazer, entendeu? A diferença é que eu cobro ele de forma pessoal. Entendi. Então, o cara tem uma tendência a mais de fazer o que tem que fazer. E aí o cara tem que ter toda uma estrutura e... Não, às vezes, cara, é assim, ó. Às vezes o cara é pequeno. Já teve cara que me pagou consultoria que não era tão grande. Você vê, depende muito da mentalidade da pessoa. Eu acho que é da onde tudo começa, né, cara? Oi? Eu acho que é onde tudo começa, a mentalidade. Porque não adianta, às vezes o cara é grande... Eu atendi um cara... O cara pediu o cancelamento do conciliador, semana passada. Do interior do Espírito Santo. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, rapaz, eu desisto. Eu não vou brigar mais com os meus funcionários. Se eles querem fazer manual... Deixei você como patrocínio do Guardiões aí, do como é que chama? Ai, calma aí. Do episódio. Boa. O cara falou comigo o seguinte, ela estava até escutando aquele cara, eu desisto. Se os meus funcionários querem fazer manual, eu não vou brigar com eles. Eles que se viram. Já cansei de tentar resolver as coisas aqui e não consegui. Se eu for tentar, eu vou arrumar problema com os funcionários. Eu falei, pensei, né? Com essa mentalidade, meu filho, ou você já está muito rico, ou você não quer nada com nada e está aí brincando de ser empresário. Porque o cara desistir, se os funcionários mandam, os funcionários tomam a decisão e o cara... Não sou contra ter participação, muito pelo contrário. Mas decidir e o outro lado desistir simplesmente... Não, e outra coisa, foi o que eu falei esse dia com um cara. Eu falei, cara, olha só. Ele falou assim, mas às vezes aparece oportunidade que eu tenho que pegar. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A cultura da tua empresa, o teu posicionamento estratégico de captação de cliente, é você que determina. Mas eu tenho atendendo um cliente que tem que ser manual porque ele quer mandar documento manual. Então, mas por que você tem que atender ele? Porque se eu não atender ele, eu vou perder o cliente, então. Mas não é mais fácil você determinar um modelo de negócio para você trabalhar e a partir desse modelo você começar a captar cliente, entendeu? É igual, por exemplo, vencimento de honorário. Cara, o vencimento é dia 30. Se você colocar... Hoje o teu cliente paga dia 10, dia 15, não é isso? Se você colocar dia 30, todos os próximos que vier começam a pagar dia 30. Não usa tecnologia, você tem um conciliador. Eu falei até do conciliador na live de ontem, interno que a gente fez, eu dei um exemplo. Tem até depois eu te mostro na apresentação, eu coloquei lá um exemplo de automação, o conciliador. E aí eu falei pro cara assim, cara, olha só, quando você estipula um modelo de negócio para trabalhar, você tem os teus clientes aqui. Eles não querem fazer isso, certo? Você não quer perder o cliente. Deixa ele aqui, começa a captar cliente com tecnologia, aportando um procedimento adequado, cobrando todo dia 30. O que vai acontecer? Daqui a um ano, você vai olhar para a sua carteira, os que estão fazendo certo são bem maiores, o número é bem maior do que os que estão fazendo errado. O que você vai fazer? Se você quiser, você faz igual eu. Tinha uma carteira grande de comércio, eu vendi. Falei, cara, não quero mais trabalhar com isso. E está tudo bem. Para mim, eu acho que o grande problema aí é falta de planejamento, falta de saber onde você quer chegar, principalmente, né, que está incluso no planejamento. Porque um cara desse aí, que não sabe decidir, por exemplo, não usa tecnologia porque o funcionário não quer, ou porque o cliente não quer, você acha que ele vai chegar em algum lugar? Você acha que ele sabe onde ele vai chegar? Não. Mas ele sabe por que ele tem esse medo? E ele não faz planejamento? Porque ele não sabe como captar cliente. E ele é obrigado a viver com aqueles clientes que tá ali empurrando do jeito que ele quer. Então, mas eu acho que quando você tem um planejamento, por exemplo, eu falo, eu quero 2025, né, igual a gente tem lá. 2025 a gente quer fechar o ano com X clientes. Sim. Eu acho que isso é uma visão, que eu estou olhando lá no longo prazo. Só que eu vou quebrar isso aqui, o que eu preciso fazer em cada passo para chegar lá. Agora, se eu deixo solto, simplesmente vou deixando a vida me levar, não vai. Mas eu acho que a maioria dos contadores começam de forma muito informal. Então, ele começa pegando um clientinho, outro, trabalhando ainda numa empresa, aí depois ele resolve montar o negócio dele assim, oficialmente, aí começa. Então, ele não faz um planejamento de que público-alvo eu vou atender, entendeu? Mas aí, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos % dos contadores que você... Vamos falar assim, né? De cada 10 contadores que você conhece, empresários contábeis, quantos agem como empresários
e quantos estão aí aventureiro. Aventureiro não é uma palavra genérica, Assim, mas levando de qualquer maneira. levando de qualquer maneira. A maioria levando de qualquer maneira. É a maioria. Isso é uma coisa que eu entendo. Pode iniciar, viu? Pode? Tá tudo certo. Quando vocês quiserem. Tá, deixa eu só falar um negócio pra você. Aí você vai mudando isso aqui, né? Ele tá mudando sozinho. Ah, tá mudando sozinho. Ele tem um temporizador. Show. Maravilha. Tá. A única orientação que eu passo pra vocês dois é deixar o microfone posicionado bem na frente de vocês. Ó, coloca aqui o fio aqui por dentro, ó, que nem eu fiz, ó. Isso. Aí traz ele aqui pra dentro da cadeira, que aí não vai... Isso, ó, fica mais fácil pra... Aqui, por exemplo, tá bom? Tá ótimo. Dá Ó, pra eu captar legal. Dá pra captar legal? É só pra não ficar passando, porque senão tem que aumentar o ganho aqui. Aí qualquer barulhinho que dá, tipo, pega no microfone, sabe? Tá. Aí, Mas tudo certo. eu tive que fazer, da última vez também que eu gravei, eu fiquei assim, ó. Lembra? Coloquei uma mão aqui e a outra ficou aqui. Aí eu fiquei falando durante muito tempo, parecendo Saci Pererê, sabe? Sem a outra mão aqui. Então, eu já peguei o esquema. Já tô com as duas aqui. Você pode até colocar aqui quando quiser, a gente pode relaxar também, não precisa estar assim, pode relaxar. Não, eu falo com as mãos, então deixa esse bicho aqui quietinho. Isso, você pode Costumo gesticular muito. deixar aqui um pouquinho para cá, colocar mais uma aguinha aqui para dar uma... Já tá no ponto. Rodrigo Moro? Outra orientação que eu passo pra você, Altair, é pra você iniciar falando com aquela câmera ali, ó. Ali. Isso. Tá. Tá bom. Mas aí depois você vai tocando como você preferir. É só pra iniciar de uma forma mais conversando com o pessoal, né? Tá, Também. beleza. Vamos lá. Eu vou pedir para você se apresentar. Eu estou aqui com o Rodrigo Moro, CEO do Conciliador, e te agradeço a sua presença e tudo, por ter aceito o convite, bababá. E aí eu falo assim, Rodrigo, se apresenta aí pro pessoal. Aí você se apresenta. Aí a gente vai trabalhar e fala, Rodrigo, vamos lá. Me diz aí, como surgiu essa ideia de você montar um conciliador? Né, de ter um conciliador, uma empresa que ajudasse contadores e tal. Beleza, nós vamos falando por isso aí. Aí a gente começa a trabalhar as dificuldades, por exemplo, que você teve como empreendedor no começo, os desafios que você tem até hoje, falando sobre essa questão de empreendedorismo. Tá? Depois, eu vou começar a fazer perguntas para você para ligar a dor do contador de crescimento com a necessidade de ter tecnologia para poder fazer isso. Fala, Rodrigo, uma das dores que os contadores têm muito hoje em dia é produtividade, né? Produtividade. E adesão a sistemas que realmente ajudam. Aí a gente vai começar a falar e você pode falar, dos perfis que eu tenho de contadores, que eu converso e tal, eu vejo. Aí você pode dar esse exemplo que você deu, conversei com um cara e tal, não vamos citar nome, né? Não tem problema não, né? Não. Conversei com um cara e tal. E aí ele falou isso, eu falei, aí falta de realmente direcionamento. Aí a gente vai trocando ideia, acho que nós dois estamos bem alinhados, não tem problema. Se tiver alguma coisa que a gente falar que for muito pesado, né, assim, a gente, em vez de cortar, faz corte, em vez de tirar, faz corte, né? em vez de tirar da gravação, faz um corte, né? Porque da última vez que eu gravei com o Portal Contábil, um podcast, eu falei uma coisa do Anderson Hernandes que eu pedi para tirar. Mas aí depois, o que aconteceu? Ele falou no podcast dele, que era aquela... Dessa situação? Da situação. Eu fui gravar com ele, em seguida ele falou, mas aí tudo bem. Ele falou, né? Foi como a gente estava reunido, eu e ele, tomando café, ele falou assim, cara, o canal do Sevilha, toda vez que a gente sobe um pouquinho, o Sevilha sobe 3 vezes mais, né? Aí eu falei, primo, o negócio é a gente continuar gravando e tal. Ele falou assim, primo, e eu não sei, ele falou, né? E eu não sei o que aconteceu, que o seu canal subiu assim, igual foguete. Quando eu olhei assim para trás, assim, que eu vi, não tinha nem mais Altair para ver o que passou, parecendo um caminhão, assim. Aí ele falou, né, no podcast dele. Mas eu tinha comentado isso aqui, né? Mas aí eu pedi para cortar depois, que eu falei, como é um negócio que a gente conversou na intimidade, pode ser que ele não vai curtir. Né? Não ia curtir. Mas depois ele zoou e falou no podcast dele, aí... Eu estou sempre citando isso. Beleza? Vamos lá? Quando você falar para mim, eu estou olhando para aquela câmera ali, dando um bom dia. Bom dia não, que não tem bom dia, né? Isso. Aqui tá tudo certo. Quando você quiser iniciar, só começar para a câmera que está acesa e aí manda ver. Maravilha.
Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio dos Guardiões Cast. E olha, hoje um episódio especial. Todo episódio a gente fala que é especial, né? Mas tem episódio que é especial do especial. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui que apoia muito o empreendedorismo contábil, ajuda contadores a performar, a ter mais resultado, também é um grande empreendedor. E eu quero que você conheça a história do Rodrigo Moro, que é CEO do Conciliador. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Guardiões Cast. Altair, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar e principalmente de aprender. Então, sou o Rodrigo, CEO do Conciliador Contábil, estou no mercado contábil, né? Tenho essa cara de menino, mas há 23 anos, comecei em 2001, dentro de uma empresa de contabilidade. Quando eu falo que a gente nasceu dentro de empresa de contabilidade, muita gente acha que é marketing, que é, né, papo de vendedor, mas é de verdade. Comecei como office boy, fui para o departamento pessoal, fui crescendo ali, evoluindo, passei por todas as áreas de uma empresa de contabilidade. Então, conheço um pouquinho ali de cada canto. E lá em 2001, existia um sério problema de tecnologia, um sério problema de processo, né? Sim. Onde eu atuei. E quando a gente fala do surgimento do Conciliador Contábil, eu costumo falar que foi ali. Por quê? Porque eu sempre me descontentei com processos manuais, com a morosidade que era para realizar as entregas, os custos para realizar as entregas. Então, sempre busquei melhorar os processos para que conseguíssemos entregar mais rápido, com menor custo e com menos esforço possível. Maravilha. E você sabe que o mercado contábil passou por uma grande transformação nos últimos anos, né? Eu sempre falo para as pessoas, Rodrigo, que quem empreendia há 20, 30 anos atrás tinha desafios totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? Hoje eu acho que é mais desafiador para o contador, porque a gente tem que dar resultado mais rápido, tem que ter um custo-benefício para o cliente muito claro, e a gente enfrenta, né, essa dificuldade. Mas quando você começou a empreender, né, quando você começou a ter essa ideia e começou a empreender, quais foram as suas maiores dificuldades? Assim, resolvi abrir um CNPJ, vou idealizar uma empresa. O que você pensou assim? De onde veio essa inspiração para ter um CNPJ e ter uma empresa? Além de ter sentido essas dores ali do contador, mas eu acho que tem muita gente que sente as dores, né, as dificuldades, enxerga ali, mas não tem a coragem, né, de dar a cara ali e realmente abrir um negócio. O que te moveu a fazer isso? Boa. Se a gente pegar a palavra empreender no dicionário, se não me engano, fala lá que é você decidir e a realizar tarefas difíceis e trabalhosas. Então, empreender não é fácil. E, para mim, né, empreender é uma coisa que está no sangue. Por quê? Né, vou voltar um pouquinho lá atrás. O meu pai, ele nunca trabalhou para ninguém. Ele sempre trabalhou para ele. Meu pai é semi-analfabeto. Começou, né, eu vim lá da roça, do interior mesmo. E ele sempre... tudo que ele alcançou na vida foi através do empreendedorismo. Totalmente empírico, sem estudo nenhum, como eu falei, Sim. Mas sempre olhando lá na frente. Sempre, atitude, né? Com atitude. Com iniciativa, com atitude e sempre sabendo, tendo objetivos. Eu quero isso, eu quero chegar lá, eu preciso disso, eu vou conquistar isso. Então, foi planejando, né, a maneira dele e eu fui vivendo tudo aquilo ali. E, como eu te falei, desde 2001, no universo contábil, vendo muita necessidade, muita demanda ali, que impedia os empresários contábeis de avançar, de serem mais prósperos, eu pensei, cara, eu preciso contribuir. Então, eu me decidi a me entregar e a contribuir para que dores que a gente viu fossem sanadas. Então, a partir dali, a gente criou, né, idealizou um projeto em cima daquelas necessidades que a gente conhecia, em cima de problemas, e a gente resolveu se entregar para resolver um problema. E resolver problema não é resolver problema para mim. Sim. Não é se entregar para mim. É resolver um problema dos empresários, né, do próximo. E foi como tudo começou. Então, a gente começou em 2019, né, que a gente começou o projeto a ganhar vida. E a gente, como eu falei lá atrás, dentro de empresa de contabilidade, a gente foi realmente para dentro de empresa de contabilidade, validou isso. Então, aquilo que era uma ideia foi testado e validado por empresários contábeis dentro de dores reais que foram vividas. E ali
a gente foi melhorando, evoluindo, e hoje estamos no Brasil inteiro. Que maravilha. E você sabe que eu, como usuário do Conciliador, eu vejo o quanto o contador ele precisa realmente estar inserido dentro de um modelo de negócio digital, onde você consiga ter ferramentas para poder atualizar e para poder realmente manter a contabilidade em dia. Porque uma das coisas, quando eu cheguei no mercado, a gente até brincava, né? O pessoal perguntava assim, mas você atualizou a contabilidade, por exemplo, você estava lá em junho, já conseguiu terminar a contabilidade do ano passado? Cara, eu estou fazendo de 3 anos para trás, né? Porque a pessoa não conseguia ter essa facilidade. Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo muito, Rodrigo, acontecendo dentro do mercado, e que o contador tem que estar muito atento em relação a isso, muitas vezes você tem tecnologia disponível, ferramenta disponível, mas você não coloca isso em prática e você também não muda a sua mentalidade. Porque, assim, uma coisa é como funcionava o escritório há 10, 20 anos atrás. Era uma outra necessidade. Tanto que o pessoal brinca assim, cara, você cobrava quanto do cliente antigamente, há 20 anos atrás? Cara, é um salário mínimo. Um salário mínimo para qualquer uma pessoa. Era padrão, né? Padrão. Era Prestador de serviço. Salário, um salário. Era padrão, um salário mínimo. Depois veio para meio salário. Depois foi descendo, em alguns casos, para 1/3 do salário. Daqui a pouco não tem nem mais referência de salário. Então, se o contador ele não entender que ele precisa colocar a tecnologia para aumentar a produtividade dele, ele vai ficar realmente para trás. E aí eu queria que você que está muito inserido nisso, nessa relação de mudança de mentalidade, porque a sua empresa hoje ela está justamente apoiando contadores que querem crescer, querem ter mais rentabilidade, quer ter mais resultado, criar uma motivação para a equipe, para evitar trabalhos repetitivos e fazer com que essas pessoas virem de verdade mentores, pessoas que vão ajudar os seus clientes lá na ponta, mas ao mesmo tempo você lida muito com contadores que, mesmo vendo essa necessidade, não tomam ação de mudança e não tem uma ação de adesão a ferramentas, por exemplo, como Conciliador. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho que o Altair falou aqui uma palavra que eu sempre falo que, para mim, ela é o que guia um empreendedor, que é mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade evolutiva, se você não tiver cabeça aberta para enxergar, como você falou, olha a transformação, né? Se a gente for falar de que era um honorário. Sim. Começou lá em cima, ao invés de continuar crescendo, não, caiu. E por que caiu? Né? Existem várias razões. Uma delas é quem consegue diminuir o valor para realizar aquela entrega, você consegue cobrar menos. Consequentemente, não significa que você está perdendo lucratividade. Muito pelo contrário. Você está tendo um custo operacional menor. Então, existe uma deficiência, né, que eu falo de mentalidade hoje, muito grande ainda, talvez até da maioria dos empresários contábeis, que é aquela mentalidade de que meu cliente não aceita isso, meu cliente não aceita aquilo. É como se o cliente guiasse a empresa dele, e eu sou totalmente a favor de cliente guiar a empresa. O Conciliador é guiado por vocês, porque através de vocês que a gente evolui, que a gente melhora. Mas a gente trabalha junto, porque as entregas que a gente faz, as soluções que a gente faz, lhes oferece, é para que vocês realizem melhores entregas. Sim. Então a gente vê esse cenário, infelizmente, ainda predominando, onde o cliente e muitas vezes funcionários direcionando como que as coisas têm que acontecer, mas não olhando para evolução, simplesmente olhando para a zona de conforto. Vou contar rapidamente um caso que aconteceu semana passada comigo. Um cliente, estava numa conversa com ele falou, Rodrigo, eu estou desistindo de fazer mudanças, porque qualquer mudança que eu venho fazer, os meus funcionários não aceitam. Sim. Qualquer mudança que eu queira implementar, eu invisto em tecnologia, eu faço inúmeros investimentos, mas eles não aderem. Então já desisti, chutei o pau da barraca, vou deixar que eles façam do jeito que eles querem. Se quiserem fazer manual, que faça. Se não quiserem fazer, não faz. Eu falei, cara, ok, mas onde você vai chegar com esse pensamento? Eu fiz essa pergunta para ele, não sei nem se ele gostou, mas eu acho que é esse o pensamento que tem que ser. Né? É um trabalho. Eu acho que a evolução ela é junta, todo mundo tem que participar. Mas a partir do momento que você perde o controle, que você deixa com que os outros guiem e está fora daquilo que você almeja de alcance, onde você quer chegar, a coisa não vai acontecer. Então você certamente vai ficar para trás, vai ficar brigando por preço, vai perder completamente o valor e não vai realizar as entregas que você tem que fazer. E eu acredito muito, e esse ponto que você trouxe aí, Rodrigo, é muito importante a gente reforçar isso daqui. Por quê? Porque
Eu estava dando uma aula ontem e a gente estava falando tem um livro que eu li, já reli algumas vezes, e eu estou sempre lendo esse livro, que é o Fora de Série. Que ele traz uma teoria de um psicólogo, que é o Peter Erickson, se não me engano, é isso mesmo, Peter Erickson, que fala das 10.000 horas. E das 10.000 horas de você estar inserido dentro de um projeto de melhoria, de você estar fazendo algo por 10.000 horas para você se tornar excelente naquilo que você faz. Então, quando se fala 10.000 horas, não é só repetindo a mesma coisa sempre. É você repetindo e focando aonde você tem pontos de melhorias para que você possa melhorar. Então, quando você vê a figura do empresário, você olha para o empresário hoje, que não tem uma formação para ser empresário, que simplesmente acorda num dia de manhã e fala, cara, eu acho que eu vou empreender, vou abrir meu negócio. Cara, tem uma curva de aprendizado muito grande. E, na minha visão, o teu trabalho, é muito claro isso para mim, você trabalha dentro de uma sistemática que, além de você prover tecnologia e ajudar no processo de crescimento dessas empresas de contabilidade, aumentando a lucratividade, porque você aumenta o poder de processamento e você automaticamente libera esses colaboradores para que eles possam ser mais consultores, mais mentores, você também trabalha com desenvolvimento mental e de posicionamento estratégico, né? Porque muitos contadores, por exemplo, podem, por não estar inserido numa área de tecnologia, que as coisas acontecem muito rápido e necessita que você seja um cara realmente de tomada de decisão rápido, essa sua mentalidade pode ajudar muitos contadores, né? Porque tem muita gente preso nisso, né? Como é que você tem feito aí para ajudar esses contadores a realmente melhorar essa mentalidade? Sempre que eu posso, eu provoco. Quando a gente vai conversar com um cliente que ele é um amigo, qualquer coisa, que tem essa mentalidade, onde ele coloca dificuldade em tudo, a pergunta primeiro é, se não tiver afim, disposto de encarar as dificuldades, desiste, é melhor. Sim. Porque, você dá emprego para os outros, daqui a pouco as pessoas vão ficar desempregadas, você pode estar brincando com o seu próprio futuro de várias famílias e etc. E eu acho que empreender não é brincar, é uma coisa muito séria. E o que direciona um empreendedor, para mim, né, isso é muito claro para a gente. Ontem a gente teve uma série de pessoas começando a trabalhar com a gente, eu foquei muito nisso no onboard que eu fiz com eles, que é propósito. Se você não sabe para que você existe, se você nasceu simplesmente pensando em ganhar dinheiro, esquece, não vai dar certo. Sim. Eu não acredito nisso. Porque, primeiro, empreender para mim é se realizar. Sim. É fazer alguma coisa que você vai contribuir para o próximo. Porque você não cria solução para você. Conciliador não é para mim. Conciliador é para você, para resolver um problema que você tem. Sim. E resolver esse problema, por exemplo, né, um dos nossos propósitos é fazer com que os nossos usuários eles consigam ter ambientes mais leves, mais produtivos, entregas de melhor qualidade, conseguir fazer uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório, né, de um contador, que é fazer contabilidade em todo mundo. Sim. Isso não acontece. Faz-se de quem é obrigado, empresa de lucro real, no primeiro momento. Mas quando você deixa de fazer a contabilidade num cliente, por mais que ele seja menor, simples, nacional, por exemplo, você está deixando de ajudar aquele cara a tomar a decisão. Por quê? Como você falou, às vezes o cara acordou de manhã, o cara talvez faz hambúrguer excelente. Eu sempre dou esse exemplo. Só que o cara não sabe gerir pessoas, não sabe gerir estoque, não sabe gerir gestão financeira, não sabe nada. Sim. Então o contador, ele vê o contador, isso tem uma pesquisa do Sebrae, que ela fala que 63% dos empresários veem o contador como um aliado para o sucesso do negócio. Então observe que, por mais que tenha, né, eu escuto muito isso, meu cliente só olha para mim como uma obrigação. Por mais que existe esse não sei se é um estigma ou se realmente isso é a realidade, mas essa pesquisa mostra que eles, mesmo assim, acreditam em vocês para o sucesso do negócio deles. Então, se você não caminhar lado a lado, contribuindo para que ele evolua, e aí entra, por exemplo, né, a área contábil, esse cara tem grande chance de fracassar. E aí eu vejo o contador, né, nesses cenários como corresponsável pelo fracasso desse cara. Então, se você não está preparado para poder ajudá-lo, seja tecnologicamente, seja mentalmente, você não vai conseguir. E, para finalizar, estar preparado mentalmente não é só você, contador, você, empresário contábil. Sim. É você e todos que estão com você. Mas as pessoas que estão com você não se prepararão enquanto você não der o exemplo.
Concordo. E eu acho que o líder é o grande responsável. Falando de mortalidade de empresa no Brasil, a gente fez um bate-papo, eu gravei um conteúdo com o Paulo Oliveira, que é um contador, amigo nosso. Hoje ele mora nos Estados Unidos, tá atuando lá. E a gente gravou lá no Rio de Janeiro há muitos anos, acho que isso deve ter uns 8 anos, mais ou menos. A gente gravou um vídeo falando do contador coveiro, né? Aí os caras, todo mundo deram risada. Por que contador coveiro? Eu falei, cara, olha só. Se o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, se mais de 20% das empresas estão morrendo no primeiro ano, então a gente está deixando de ser contador e está virando coveiro. Porque as empresas chegam, o cara quebra, você simplesmente vai lá fazer o enterro dele, encerrar a empresa dele. Então, não faz sentido isso. E isso que você falou, dessa corresponsabilidade, seria muito bom que essa sua fala chegasse a muitas pessoas, a muitos contadores. Por quê? Porque o contador ele não enxerga o tamanho da responsabilidade social que ele tem. Eu não vou nem falar da responsabilidade civil, tá? Da responsabilidade técnica que ele tem, mas social. Porque, Rodrigo, quando eu entendo assim, quando você entende do teu negócio, você, como conciliador, você avança no teu conhecimento, você avança no desenvolvimento do teu negócio, você se capacita para ajudar outras pessoas que estão chegando. Então, um cara que hoje dá certo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ele vira mentor de quem está começando. Ele já fugiu da estatística. Ele já fugiu da estatística. Então, a gente precisa entender, isso que você trouxe é muito importante. O contador ele precisa entender. Ele não é obrigado. Ele pode falar assim, eu não estou nem aí se as empresas estão quebrando. Meu negócio é fazer contabilidade. Se a empresa vai quebrar, um problema é dela. Mas você tem a oportunidade de colocar, né, Rodrigo, isso que eu queria que você falasse um pouco mais desse propósito, que o contador pode inserir dentro do modelo de negócio dele um propósito de ser um guardião, né, dos empreendedores e de verdade ajudar esses empreendedores a performar. Cara, se tem uma coisa que me deixa... Eu me estresso muito pouco. Uhum. É difícil eu me estressar. Agora, se tem uma coisa que me deixa triste e estressado é perder um cliente. Então, isso aí que você falou, por exemplo, que o cara não está nem preocupado se o cliente dele vai quebrar, Sim. que ele está perdendo um cliente, eu não entendo. Porque Sim. há um investimento alto para captar o cara, Sim. para você, né, pessoas para poder manter estrutura e você não se importar, não se incomodar com o cara indo embora. O pior, o cara falindo, né, sonhos morrendo. De verdade, eu não consigo entender essa mentalidade. É outra mentalidade que precisa evoluir. A gente foi selecionado recentemente numa seletiva que teve do Sebrae, num evento lá no Espírito Santo, né, entre centenas de startups no Brasil inteiro. A gente foi uma das selecionadas e eu tive que gravar um vídeo para mandar para eles falando do conciliador e tal. E eu entrei nesse mérito da nossa contribuição, que eu vejo que a gente tem uma contribuição social. Por quê? Porque o empresário contábil, né, só voltando no que eu falei antes, ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação de pessoas e etc. para fazer contabilidade de empresas do Simples Nacional. Alguns por não acharem necessidade de fazer, que não tem relevância fazer, outros por não terem mão de obra, etc, etc. Então, o conciliador ele contribui para que todas as empresas possam ter os seus fechamentos contábeis feitos, por exemplo. Então, eu fico feliz por isso, que a gente dá esse poder, essa oportunidade para que isso aconteça. E quando a gente traz para esse lance da mortalidade, né, isso é muito triste ver que as pessoas, que o empresário contábil ele não está preocupado com isso, né, muitas vezes ele não está, que ele está perdendo o cliente, que ele está levando o negócio dele para o buraco e que talvez daqui a pouco ele vai ser coveiro de si próprio. Sim. E você sabe que quando você toca nesse ponto, né, nesse ponto dessa responsabilidade do contador, né, de não fazer, por exemplo, uma contabilidade do Simples Nacional, a gente sabe que toda empresa é obrigada a fazer contabilidade. Esse é um outro problema. Então, o contador ele precisa entender que se o CRC, por exemplo, bater na porta dele hoje e pedir os balanços, por exemplo, da empresa, seja Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, ele tem que mostrar. Porque você está ganhando para poder fazer isso. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente, Rodrigo, que eu venho desenvolvendo através dos Guardiões Empreendedores e de todos os projetos que eu venho fazendo. Hoje a gente tem, falando em empreendedores, né? A gente tem, nosso canal já atingiu mais de 55 milhões. Eu tenho no canal do Sebrae, no canal da Economia, no canal Sebrae Bahia, eu tenho quase 40 milhões de visualizações. Então, nós estamos falando que a gente já bateu quase 100 milhões de visualizações de um contador falando para empresário. Isso é, de longe, a maior audiência no Brasil de um contador falando para empresário. E eu posso falar de carteirinha que
as empresas, infelizmente, o arquétipo que foi criado do contador, desse mal necessário, que o governo aplicou, que o governo obrigou a gente a ficar focado nessa parte burocrática, e o próprio empresário contábil não avançou na sua mentalidade, não quer dizer que isso é para o resto da vida. Então, se nós, hoje, contadores, conseguíssemos pegar, colocar tecnologia, processar, gerar informação e ajudar o nosso cliente, a sociedade, ela só vai conseguir enxergar o contador como um ser, um profissional realmente importante e responsável pelo sucesso do negócio se a gente se posicionar. Como é que você enxerga essa posição? Porque você lida com muitos contadores, né? Como é que você enxerga essa posição passiva do contador em relação a esse posicionamento que muitas vezes ele cobra do CRC, do SESCOM, de outros órgãos para poder fazer isso, mas ele não faz a parte dele? Cara, isso para mim é igual as pessoas que tudo é o governo. Tudo o governo é ocupado. Não se mexem e acham, né, que podem jogar a culpa para terceiro, mas não fazem a sua parte. Então eu enxergo da mesma forma, porque se você não tiver iniciativa, a gente volta de novo na questão da mentalidade. Uhum. É muito comum a gente, lá do conciliador, começar a trocar uma ideia com um contador, né, que às vezes quer conhecer o sistema e tal. Uhum. Aí a gente fala como que funciona, ele fala, o meu cliente não me manda isso. O meu cliente não me manda aquilo. Aí, inclusive, teve um caso de um cliente de Caicó, eu acho, um lugar assim, do Ceará. O cara adquiriu a nossa solução, 15 dias ele desistiu da solução. Aí eu perguntei, poxa, mas por qual motivo? Nesse caso eu me envolvo pessoalmente. Como eu falei, isso me tira o sono. Mas é porque os meus clientes não aceitaram. Eu falei, vem cá, seu escritório tem quantos anos? 35 anos. Há quantos anos você tentou fazer contabilidade deles da forma que você está tentando agora? Nunca. Eu falei, você acha que você vai mudar uma cultura de 35 anos que você mesmo sustentou e implementou em 15 dias? Jamais. Não vai. Você não vai. E isso engloba tudo. Questão, por exemplo, cultura, que é um ponto muito forte para o sucesso de qualquer negócio. Sim. Dentro do escritório de contabilidade, onde os funcionários, às vezes, não querem sair da zona de conforto, acham que a tecnologia, por exemplo, vai roubar os empregos dele, que não tem nada a ver, a tecnologia é um meio para que se realize os objetivos, por exemplo. Então, tudo para mim está, infelizmente, relacionado à falta de evolução mental, de conseguir enxergar que as coisas precisam mudar, mas que não mudarão se não tiver um start, se não tiver uma iniciativa. Igual você falou ali atrás, né? Não sei se você falou de 10 mil tentativas, 10 mil vídeos, alguma coisa assim, mas que foram que não serão feitos de forma repetida. Ou seja, 10 mil horas, né? 10 mil horas. Que você está se dedicando a fazer algo para aperfeiçoar. Cara, não adianta. Se você fizer 10 mil vezes a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então você tem que olhar o seu ponto de melhoria e ir insistindo. Tem duas palavras que as pessoas gostam muito de falar, né? Uma é resiliência, que fala-se muito e pratica-se muito pouco. Qualquer dificuldade que encontra, já prefere ir para um caminho mais fácil para resolver as coisas. Eu acho que o empreendedor que busca o caminho mais fácil, simplesmente quer se sustentar em atalho, cara, eu não acredito que ele vá muito longe. Não vai. E você sabe que esse teu trabalho, Rodrigo, dentro do mercado contábil, eu sei que está só no começo, porque nós temos uma jornada gigantesca pela frente. Hoje, no Conselho Regional de Contabilidade, você entrar no site, tem mais de 93 mil organizações contábeis, fora muita gente que trabalha sem um CNPJ, e a gente tem um mercado muito grande para poder ajudar. Agora, quando a gente olha o contador hoje, a gente percebe que, quando você falou da questão da mudança, uma coisa que a pessoa não entende, né? E eu quero ajudar vocês que vão precisar colocar tecnologia, usar o conciliador. Hoje eu quero dar um recado para vocês. Para vocês que vão usar o conciliador, vão começar a fazer o uso de uma ferramenta que é tão importante para ajudar vocês a otimizar esse processo de contabilidade, vocês precisam pensar o seguinte. Eu falei na minha mentoria que quando você implementa um novo modelo de trabalho e um novo perfil de cliente que você busca, você automaticamente começa a trabalhar com esse novo modelo com os novos clientes de cara. Então, assim, se eu preciso hoje colocar tecnologia para os clientes, por exemplo, cobrar todo dia 30,
Tem gente que cobra dia 10, dia 15 do mês seguinte, a gente cobra dia 30. Se eu preciso fazer isso, eu não preciso mexer de imediato com todos os clientes de uma vez. Então, por exemplo, você colocou o conciliador. Você não está usando o conciliador numa corrida de 100 metros, meu amigo. Você está usando o conciliador para correr uma maratona. Você vai construir um trabalho usando uma ferramenta que vai otimizar o teu processo e a tua lucratividade. Então, não precisa se desesperar. Primeiro, já implementa para todos os clientes novos que chegarem. Ponto. Segundo, começa aos poucos aplicando para os clientes que você vê que tem mais facilidade. Eu queria até que o Rodrigo falasse isso, porque a visão que as pessoas têm é, eu coloco uma ferramenta hoje tecnológica no meu escritório e eu tenho que empurrar para todo mundo. Isso é até perigoso para você e para os seus clientes. Como que você dá dica para esse cara que está querendo implementar um conciliador hoje no escritório dele? Boa pergunta. Eu às vezes brinco assim que o conciliador é uma mãe, né? É um pai e uma mãe. Por exemplo, a gente esteve num evento agora no Espírito Santo e algumas pessoas, a gente fechou alguns... Se o conciliador é meu pai, você é o meu avô, né? Então, assim, eu já descobri aqui para onde eu vou pegar o dinheiro, mas tudo bem, vamos lá. Onde algumas pessoas... a gente fechou alguns contratos e eu percebi que aquelas pessoas, elas estavam que tinha uma certa preocupação. A pessoa falava, cara, eu precisaria usar o sistema hoje para X empresas. Mas eu poderia cobrar daquelas pessoas já no pacote lá de cima. Só que eu percebi que aquela pessoa não estava tão preparada. Entra nesse mérito que você falou. E eu jogo com a gente, né? Um dos nossos pilares é jogar limpo. Certo. Completamente transparente. Para mim, seria muito melhor fechar um pacote, o maior, por exemplo. E o que a gente fala? Isso, né, não esse exemplo do evento, mas geral a gente trabalha assim. Se a gente percebe isso, começa pelo mais básico. Vá se aprimorando, vai escalando, entenda, vai ganhando experiência e vai evoluindo. E o jogo, né, conosco, ele é jogado dessa forma. É um jogo de relacionamento de verdade, de parceria de verdade. Então, quando a gente entra no processo de transformação, essa transformação ela acontece aos poucos. Não adianta você querer começar de trás para frente. Né? Esse material que eu sei que ele vai ser visto não só por empresários contábeis, e eu quero deixar uma fala aberta, né, para atingir a todos tipo de empreendedores, que é o seguinte, cara, você vai começar qualquer mudança, qualquer negócio, não começa olhando aquele cara que está expondo avião, que está expondo Ferrari. Vai devagarinho. Você está começando daqui, é um degrauzinho de cada vez. E subir esses degraus, às vezes, dói pra caramba. Que as pessoas acham, quem olha o sucesso, pensa, porra, fulano tá isso, fulano tá aquilo, dormiu. Tem muitas vezes seguidas dos meus dias, eles começam 3, 4 horas da manhã. Sim. Hoje, por exemplo. E foram assim durante muito tempo e certamente serão assim durante muito tempo. Sim. Por quê? Porque eu estou olhando lá na frente onde eu quero chegar, mas eu não estou começando... Eu sempre brinco que você não pode começar a casa do telhado para baixo, é de baixo para cima. Você tem que preparar a estrutura para chegar lá em cima. E infelizmente existe essa dificuldade de visão hoje de muito empreendedor que quer já começar abraçando o mundo. Como você falou, acha que é uma corridinha de 100 metros. E não vai ser. É uma maratona e é uma maratona suada, que se você não se preparar, se você não for entender que você tem que ir ganhando músculo para conseguir chegar ao final, você vai morrer no caminho. E principalmente, eu acho que você vê muito isso que você falou de chegar para o teu cliente, falar para ele contratar um plano menor, para ele poder se adaptar, é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa que está lá, uma outra ferramenta, ou enfim... uma outra situação, a pessoa só quer vender, né? Então eu percebo que vocês estão muito realmente, não só no atendimento que vocês têm com os clientes, mas é dessa relação de falar, cara, eu preciso que esse cara entenda que essa ferramenta vai ajudar esse cara a mudar o negócio dele, mas que a gente está apostando junto com ele para médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. A parceria é uma coisa muito forte para a gente. De verdade, a gente não tem o Altair como um contrato, tem o Altair como um parceiro de verdade, onde a gente... cresce junto, né? Então não adianta eu simplesmente querer de você e não oferecer nada de volta. Então esse é um trabalho que a gente faz, é a mesma coisa que a gente vê. A gente estava comentando hoje, empresas que às vezes vêm, às vezes você esqueceu de pagar um boleto, o boleto não chegou. Aconteceu isso comigo, inclusive, essa semana, o boleto não chegou, aí veio me cobrando lá R$12 de juros, eu falei, eu sempre paguei, olha os meus pagamentos, todos os nossos pagamentos, tudo certinho, eu não gostaria de pagar juros porque eu não recebi. Aí o cara, senhor, infelizmente você não pagou, não tem como fazer nada. Eu olhei e falei, cara,
literalmente eu sou um contrato, não sou um parceiro aqui. Sim. E nós lá, né, de maneira geral, a gente não olha para o cliente dessa forma. Às vezes o cara tá lá, né, que aí entra pontos, né, para os empreendedores entenderem como que é o jogo. O seu cliente, ele tem, no nosso caso, ele tem que usar o sistema. Sim. Então, se o cara me pede um treinamento, por exemplo, claro que tem, né, tem um padrão, mas se o cara me pede um treinamento e eu vejo que ele não está usando a solução, por exemplo, por mais que tenha o padrão de cobrar por esse treinamento, qual dia você quer o treinamento? Porque se ele não usar, ele vai cancelar. E se ele não cancelar, eu perdi. Você consegue entender isso? E às vezes perde esse cliente por coisas muito pequenas. Concordo. E o empresário ele não está atento a esses detalhes de que se ele não olhar para o cliente dele, não entender a nova forma de consumo, a velocidade com que é exigida hoje, né, de nós, atuais consumidores, o jogo vai ser perdido. E você tocou num ponto aí muito importante. Você tem um custo muito alto hoje para trazer o cliente para dentro da base, né? Você faz conteúdo, você grava, você faz marketing, você tem um departamento comercial fazendo isso. E às vezes fazendo um processo de captação. E às vezes por uma resposta dessa, né? Os clientes hoje estão muito sensíveis. Às vezes por uma resposta dessa, o cara vai embora. Por exemplo, eu tenho uma conta que eu pago durante 8 anos, né? E é uma conta até com um valor considerável. Estava pagando aquilo e nunca atrasei um dia. E justamente eles agora erraram no envio do e-mail e mandaram o e-mail, eles sempre mandavam 10 dias antes, mandaram o e-mail em cima, eu estava com compromisso, não vi. Aí na hora de pagar, a menina falou, infelizmente o senhor pagou com um dia de atraso, vai ter uma multa de 10%, me gerou ali, acho que foi 500 e poucos reais de multa. 10%. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, olha que importante uma empresa ter treinamento e criar essa sensibilidade para a tomada de decisão de todo mundo que está dentro do atendimento. Porque uma das coisas que você falou se você entende isso, mas a sua equipe não entende isso, não tem essa sensibilidade, ela vai cumprir a regra. Desanda. Vai desandar, porque ela vai cumprir uma regra. Qual que é a regra? Cobrar juros. Cara, mas olha só, vamos analisar. Uma vez, foi muito engraçado. Eu aprendi assim, mas eu não gostei, confesso. Não gosto nem de contar muito isso, mas como nós estamos íntimos aqui, eu vou contar. Uma vez uma cliente ligou e pediu um negócio, faz muitos anos isso. Ligou no escritório e pediu um negócio. Um relatório. Rodrigo, eu cheguei para essa cliente e falei assim para ela. Falei, olha, legal e tal, eu te mando esse relatório amanhã. Ela falou assim para mim, Altair, eu quero o relatório agora. Eu falei, você não entendeu, Altair? Agora! Rodrigo, na hora meu sangue subiu, desceu. Ele ficou ali tentando ainda, né, ver se ele parava. Eu respirei fundo. Falei, tá bom, eu vou providenciar para você. E aí peguei, providenciei o documento. Foi muito rápido, foi um negócio de 5 minutos. Mandei para ela e ela agradeceu e pediu desculpa do jeito que ela falou. Só que isso me trouxe uma reflexão como empreendedor. Se você tem uma empresa e você tem um cliente e ela entrava em contato tipo de 6 meses. Então, se você tem um cliente que não entra em contato com você, e aí foi aí que a gente colocou a agilidade como um dos pilares da nossa cultura. Por quê? Porque se o cliente está 6 meses sem falar com você e ele pede um negócio para você fazer e você fala que um negócio fácil, que você fala que vai fazer daqui a 2, 3 dias, ele fala assim, cara, eu nunca precisei desse cara, o dia que eu precisei, esse cara me fala isso. Então, esse ponto, para mim, é essencial que você trouxe, treinar a equipe, né? Porque a equipe tem que ter essa sensibilidade de não criar só um padrão de atendimento, mas o cliente está no centro, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ontem, no onboard que eu mencionei há pouco que a gente fez para o cliente, a segunda fala minha é o seguinte, aqui a gente erra muito. Por quê? Porque a gente sempre está tentando melhorar. Sim. E se você não está errando é porque alguma coisa de errado tem, porque você está parado. Pelo menos é assim que a gente vê as coisas lá. E a gente, as pessoas, elas têm uma liberdade criativa, tem total liberdade criativa lá dentro para sugestão, mas também tem mentalidade para entender que a sugestão nem sempre vai ser aceita. Sim. Esse é um ponto. Mas tem, como eu falei, o nosso negócio ele é construído com as pessoas, quem está lá e vocês que são os nossos clientes. Sim. Eu, o Rodrigo, não consigo pensar e enxergar tudo que vocês ou que eles veem. Eu não vivencio tudo que eles e que vocês vivenciam. Então seria... se eu colocasse essa limitação, seria eu caminhar para o meu próprio buraco.
E não é isso que eu quero. Então, a gente dá essa liberdade, mas consciente de que poderemos ter erros. Então, a gente erra muito. E a terceira fala minha é, o cliente está no centro do negócio. Então, tudo que acontecer, toda a transformação que vier acontecer no negócio é olhando para as entregas para os nossos clientes. Porque a gente não constrói nada para a gente. Não constrói. Nada do que é feito é para a gente. Os nossos processos, por mais que eles tem muita coisa que é interno, mas tudo aquilo vai se convergir em entrega para quem está na ponta. Sim. E quando a gente está falando de cliente, a gente está falando de pessoas. Não estou falando de máquina, não estou falando do empresário, não estou falando do analista contábil, não estou falando de um profissional contábil. Estou falando de pessoas, de seres humanos que estão ali e que às vezes elas vão nos passar situações como essas que você passou aí, que você viveu, de urgência. Às vezes o cliente chega lá e fala, tenho que fazer o fechamento contábil até sexta-feira, isso tipo numa quarta-feira, e eu preciso disso. Como que você precisa? Não é nem como você quer, porque às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Sim. Como você precisa? Daqui a pouco a gente vai te dar um retorno. A gente analisa e joga limpo também. Dá para fazer, a gente vai fazer. Se não der para fazer, a gente não vai fazer. Sim. Mas a gente mobiliza o que for preciso para resolver aquela demanda. Por que isso? Porque isso não é um padrão do negócio. São situações que acontecem e a gente sabe que elas podem acontecer por inúmeras razões. Às vezes, o cara não conseguiu entregar porque o filho ficou doente ou ele ficou doente e ele acabou atrasando. Sim. Às vezes, igual no Rio Grande do Sul, aquela tragédia toda que aconteceu. Não tinha o que fazer. São situações e que a gente não tem controle disso e nem quero me aprofundar em saber disso, investigar. Nós não somos trabalhamos com perícia para fazer essa investigação. A gente precisa entregar o que o cara precisa para fazer, cumprir com a obrigação dele. Então esse é um olhar e a gente só consegue enxergar isso com duas coisas. Sendo empáticos sempre. Isso é uma coisa que a gente tenta bater muito nas pessoas que estão lá. E olhando para o cliente como centro do negócio, né? Colocando o cliente totalmente no centro do negócio, porque se não for assim, a gente vai criar soluções para nós. Eu não quero construir nada para mim. E você sabe que a gente vê essa deficiência, essa dificuldade, Rodrigo, não só nos pequenos negócios no Brasil, porque às vezes a pessoa tem aquela síndrome do pequeno, né? Ah, não, cara, eu não consigo fazer isso porque eu sou muito pequeno, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Ela começa a dar desculpa. E quando eu começo a olhar, uma vez eu entrei numa grande loja, numa rede de loja de sapato grande, tá? Nível Brasil. Então, você espera o seguinte, cara, uma loja que tem milhares de funcionários, tem treinamento, tem RH, tem desenvolvimento, tem palestra, tem um monte de coisa. Então, ou seja, existe um processo de evolução. Eu entrei na loja e tal, a menina falou assim, isso era um sábado, a menina falou assim para mim, gostei do sapato, ela falou assim, aí eu falei, gostei tanto do seu atendimento que deu até vontade de levar você para trabalhar com a gente. Ela falou assim, se você falar agora quanto você vai pagar, se você pagar um pouquinho a mais do que eu ganho aqui, eu vou agora embora. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha que... Aí eu falei, mas por que você falou? Porque, cara, eu não gosto, acho que hoje eu vejo que falou lá o nome do cara lá, o dono, ele só quer ver o lado dele, ele só quer ver o bolso dele, então ele não enxerga a gente aqui é um lixo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como que não foi tão pior do que a do mercado? Eu não sei se eu já contei para você, a do mercado. Eu cheguei para ser atendido, peguei um produto, passei no caixa. A menina olhou e falou assim, nossa, mas esse produto está muito caro, você vai levar assim mesmo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ali na hora eu não sei se ela estava achando eu com cara de pobre ou se ela estava... O que ela estava fazendo? Que eu falei, cara, como é que vai jogar contra o patrimônio desse jeito? Então, uma coisa que eu acho que o empreendedor, falando que a gente aqui atinge milhares e milhares de empreendedores, o empreendedor ele tem que investir muito em treinamento, cara, em desenvolvimento pessoal das pessoas que estão atendendo o cliente, porque uma coisa dessa faz com que a pessoa não volte mais, é uma experiência muito negativa, né? Experiências negativas, a gente tem uma preocupação muito grande lá. O dia que um cliente coloca lá que está insatisfeito, cara, aquilo a gente se mobiliza total para entender o porquê e vai fazer o possível para reverter. Felizmente, a gente tem mais de 2 anos que a gente tem um percentual de satisfação, onde ele é caracterizado como satisfeito e muito satisfeito, que ele gira acima de 96%. Porque a gente dá uma atenção muito grande para isso.
Então a gente sempre está treinando, sempre está orientando, sempre está trazendo situações para que as pessoas consigam enxergar não o padrão do atendimento. Você tem que ser gentil, você tem que ser... Mas o mais importante de tudo é as pessoas entenderem o porquê das coisas. Por que tem que ser assim? Não adianta simplesmente chegar, agora vocês vão fazer assim. Tá, mas por que vão fazer assim? Se a pessoa não consegue enxergar isso, ela não vai conseguir entregar conforme ela deveria entregar. Só que isso é difícil demais. Aí entra talvez um ponto, igual você falou. Às vezes os caras não dão a devida atenção a isso, porque mexer com pessoas não é fácil. Não é simples. Você vai lidar com emoções diferentes, com momentos diferentes, com visões diferentes, com mentalidade, às vezes um que está lá na frente, outro que está aqui atrás. Sim. Então não é fácil. Mas, cara, se você não entender que essas pessoas é que vão fazer o jogo ser ganho ou ser continuado, mais importante, Sim. não vai. Esse exemplo que você deu aí, né, do mercado. Claramente, essas pessoas que estão ali, elas não são treinadas a serem vendedoras. E vendedor não é simplesmente quem vai lá oferecer um produto, né? Para mim, eu sempre falo lá que a venda ela acontece a todo momento na operação. Se você atende direito, você está mantendo, sustentando uma venda que começou lá atrás, quando teve um anúncio no Google, por exemplo, né? Onde a jornada começou. Porque não adianta o cara fazer um trabalho de venda excepcional aqui, lá na ponta a pessoa joga tudo no lixo. Não adianta. Não vai funcionar. É dinheiro jogado fora. É o ciclo se fechando. E assim vai acontecendo. Aí você não tem dinheiro, você não ganha dinheiro, você não consegue reinvestir. E um outro problema é quando o dono, né, igual esse outro exemplo que você deu, mostra que para ele o que importa é dinheiro. Sim. Eu acho que isso é uma doença violenta em qualquer negócio, porque isso contamina todo mundo que está ali. E o principal, o dono mostra que quer dinheiro, que dinheiro é o que importa, mas não motiva as pessoas que estão com ele a ganharem dinheiro. Concordo. E principalmente que, à medida que você mexe com a mentalidade de forma tão negativa, igual aconteceu, você coloca o teu negócio em risco. Por quê? Porque, por exemplo, tudo bem que ali a do mercado foi pior, na minha opinião, né? Porque quase que impede de eu comprar o negócio. Mas, ao mesmo tempo, se você está buscando ir num lugar onde as pessoas estão bem, onde você se é bem tratado, onde você se sente satisfeito, pode ser que você não volte numa loja, por exemplo, porque a pessoa está de mau humor. Então você não vai... Você tem um produto, você quer comprar aquele produto, mas o mau atendimento que a pessoa te fez faz você não voltar mais, né? Não faz você não voltar e olha só que interessante. Trate o seu cliente como ele merece ser tratado. Por quê? Hoje, no Conciliador, a nossa origem, né, de maior conversão é indicação. Sim. Por quê? Porque as pessoas acreditam, elas sabem que do lado de cá tem pessoas sérias trabalhando para elas e com elas, Sim. que é mais importante. Então, se você não está feliz, você não vai indicar, ao menos que você vai indicar pro seu inimigo, né, cara? Sim. Mas, porra. Então, se você tá feliz, você vai levar aquilo adiante, você vai propagar, você vai falar, o que é bom é compartilhado. Concordo. Então, se você não tiver essa visão de que as pessoas têm que estar falando de você, tem que acabar que esse negócio fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não, hoje, com a internet, não dá pra ter mais essa cultura, né? não. Não tem como você manter isso. Então, fala lá no Reclame Aqui, pô, não dá. Não adianta. Então, se você não tiver essa preocupação e não tiver um olhar vivo para isso, vai dar ruim. Vai. E eu queria, a gente já está caminhando aqui para os nossos finalmente, mas eu queria que você ajudasse, Rodrigo. A gente tem uma preocupação muito grande, porque o Guardiões Cast ele foi criado justamente para ajudar os empresários a melhorar o resultado das suas empresas, melhorando na gestão, melhorando no comportamento, mas também ajudar contadores a mudar essa mentalidade e a ter uma visão clara do seu papel social em relação aos pequenos negócios do Brasil. E eu queria, como você está muito dentro desse ecossistema, trouxesse dicas, né, práticas assim, que você vê no dia a dia, que as pessoas o contador poderia melhorar no negócio dele para melhorar a experiência do cliente e, principalmente, ter um pouco mais de valor. Você tem algumas dicas assim que você queria contribuir para ajudar esse contador a melhorar a performance dele? Vou trazer algumas coisas que eu vejo muito no dia a dia e eu acho que podem sim fazer diferença. Show. Primeira coisa, contador, olha para o seu negócio como uma empresa, da mesma forma que o seu cliente, né, é para você. Não olhe para o seu negócio como um escritório de contabilidade. Esse negócio de escritório de contabilidade, o cara fala escritório de contabilidade. Quando a pessoa fala o escritório de contabilidade, para mim ela já está se diminuindo. Sim. Né? Que ela não está enxergando como um negócio, como uma empresa, que aí precisa ter planejamento,
precisa entender e olhar para as pessoas, não é olhar simplesmente para o seu bolso, é entender a sua responsabilidade com os seus clientes, como você é corresponsável pelo sucesso ou pelo fracasso desses clientes. Busque sempre evoluir, como, por exemplo, buscando mentorias, buscando conhecimento com quem já fez, já está lá na frente. Não adianta também você querer olhar simplesmente, porque às vezes tem aqueles caras que estão no mesmo grupo de resultado e dali não vai sair nada diferente, porque todo mundo é igual. Sim, tá né? muito parecido. Né? Então busca estar com quem já foi mais longe, já está melhor que você. Olhe com muita atenção para os seus processos, porque processos mal desenhados, processos mal executados e, o pior, se não houver processo, não vai ter progresso, porque a coisa não vai andar. E entender que os processos, eles nascem e tem que ter vida curta. O processo que nasce hoje, ele tem que morrer amanhã, porque sempre é possível fazer melhor do que foi feito ontem. Né? Então, acho que são alguns pontos que eu acho que por onde você, para começar, né? Claro que existe muito mais, mas começando por esses pontos, eu acredito que já vai contribuir para que o empresário ele consiga dar passos maiores, ele consiga entender que ele tem um papel muito importante, que ele, como empresário, ele pode ter tanto sucesso quanto um cliente dele lá, que às vezes paga ali, né? Se o cara paga X mil de honorário, é porque se você está cobrando isso dele, é porque você viu que ele é grande, ele tem potencial. E você tem tanto potencial para ser tão bom quanto ele, ou melhor e maior do que ele. Só que não adianta ser maior simplesmente no sentido literal da palavra, se você não entregar, se você não tiver propósito, se você não estiver contribuindo para que a sua empresa amanhã consiga se sustentar e continuar a caminhada. Concordo. E falando de sonho grande, falando agora de conciliador, né? O que a gente pode esperar do conciliador para os próximos anos, Rodrigo? Eu acho que a gente está passando um momento, né, muito desafiador dentro da contabilidade, onde os contadores precisam cada vez mais performar mais, ter mais resultado, conseguir aplicar tecnologia, né, para poder agregar mais valor para o cliente. O que a gente pode esperar do conciliador para os próximos anos? Como empresa, a essência, acredito que ela não vai ser mudada. O nosso propósito de continuar contribuindo para que o empresário contábil ele seja próspero, ele é uma coisa que é inabalável, né? Vai, claro, agregando mais valores, mas não vai mudar. Como fornecedor de tecnologia, a gente tem projetos já em desenvolvimento que vão contribuir ainda mais para o aumento de produtividade de vocês, para que vocês consigam realizar entregas mais rápidas, com maior assertividade e conseguir, né, fechar ciclos que hoje existem ali dentro, que a gente percebe que existem dentro do setor contábil e que ainda carece de solução, carece de processo, então contribuir também para que os processos eles evoluam, né, junto, aliando-se à tecnologia para que vocês consigam atingir resultados ainda mais expressivos. Maravilha. E antes de a gente terminar, ainda tem mais uma. Vou te colocar no fogo aqui, porque você sabe, né? Não vou dar moleza. Eu vejo, Rodrigo, como usuário do conciliador, né? Graças a Deus a equipe lá está bem satisfeita, né? Utilizando o conciliador. Mas eu vejo você, como CEO de uma empresa, que está trabalhando num papel muito chave dentro do negócio de contabilidade, dentro do apoio ao empreendedorismo, tá? Porque você agilizar o processo contábil para que o cliente na outra ponta tenha informação em tempo hábil para tomar decisão, isso é muito importante hoje para o pequeno e para o médio negócio. E como é que você vê essa questão de educação, né? Eu vejo que vocês já fazem isso de alguma forma, mas vocês acreditam que o conciliador também vai desenvolver um braço de educação para continuar ajudando esses contadores e empresários a entender a importância da contabilidade? Hoje a gente já tem uma contribuição nesse aspecto. A gente tem a Jornada do Conhecimento, que a gente realiza um webinar periodicamente, onde a gente leva pessoas que têm, né, alguma coisa ali para contribuir em cenários diversos, seja em processo, seja em venda, seja em tecnologia, para ajudar o nosso cliente, né? Isso é um oferecimento exclusivo para clientes do conciliador contábil, para que eles possam expandir
a visão que eles têm daquilo, né, que eles vivem no dia a dia deles, para que eles consigam, com essas contribuições, darem passos maiores. Então, hoje a gente já tem essa iniciativa. Sim. É algo que a gente está fortalecendo, está ganhando cada vez mais força e quem sabe a gente pode trazer algo, talvez, um calendário, né, fixo com uma coisa mais estruturada nesse sentido, mas é uma coisa que a gente, desde quando a gente começou, inclusive, a gente, mesmo que indiretamente, sempre fez. Por quê? Quando a gente vai dar um treinamento, por exemplo, para um cliente, a gente não fala do conciliador. A gente fala como o conciliador pode melhorar a vida dele. E, naturalmente, entra-se com um olhar sobre o que ele já faz no dia a dia dele. E, aí, muitas vezes, o cara olha para como ele fazia, ele fala, poxa, agora eu posso fazer diferente. Show. E isso faz parte da nossa missão. Maravilha. Bom, a gente está chegando no final. Eu vou pedir, a gente tem aqui eu acho que eu vou pedir a esposa dele para trazer esse presente para ele aí, né? Não, acho que eu vou falar, porque aí acho que fica legal, porque aí vocês, né? Ele falou que estava querendo cobrar da esposa algumas coisas aí. Acho que depois que ele ganhar esse presente aí, ele não vai cobrar, não. Então vou convidar aqui a esposa dele para vir aqui para trazer esse presente para ele, entregar esse presente aí ao vivo. Aí, pode dar um beijinho. Palmas aí da produção. Muito bom. Show de bola. E aí, eu quero te agradecer, Rodrigo Moro, pela oportunidade. Dizer para você que acompanha o nosso trabalho, né, que acompanha o trabalho do Altair Alves, do Contador YouTube, que agora vai acompanhar o nosso Guardiões Cast, onde nós vamos trazer muito conteúdo para agregar valor para vocês, para que vocês compartilhem esse conteúdo e ajude as pessoas a melhorarem também os seus negócios. E eu quero deixar a sua palavra final aí, uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo aí para a galera, para que contadores e empresários se unam cada vez mais para a gente melhorar a história do empreendedorismo no Brasil, né? Aí, a câmera é sua. Legal. Obrigadão pela oportunidade. É sempre uma honra estar com você, sempre uma honra ter a oportunidade de aprender com você. E, empresário contábil, acredite no potencial do seu negócio. Você tem todos os clientes, todas as empresas do Brasil disponíveis para serem seus clientes. Então, o mercado não falta. O que falta, que você precisa talvez, é olhar, né, como você pode chegar mais longe, como você pode ir mais longe. Então, acredite, insista, invista que você pode e que você vai conseguir. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Aí. Rapaz, nós falamos bastante, né?